Você já sentiu que a sua oração é como se estivesse falando com uma parede? Como se suas palavras apenas ecoassem no vazio, sem resposta alguma? Como se Deus estivesse em silêncio total? Meu irmão, minha irmã, eu sei exatamente como isso é. Eu já estive nesse lugar. Eu orava 5 minutos, fazia uma lista de pedidos e pronto. Parecia que não tinha mais nada a dizer. E no fundo eu me perguntava, será que Deus está mesmo me ouvindo? Mas hoje eu quero te mostrar algo que mudou a minha vida de oração para sempre. Eu descobri que orar não é apenas falar, é conversar com Deus. E isso significa que existe uma diferença gigante entre despejar palavras no céu e realmente abrir o coração em um diálogo vivo com o Criador do Universo. Se você ficar comigo até o final, eu te prometo que sua forma de orar nunca mais vai ser a mesma. E já quero te desafiar logo no começo. Escreve aqui nos comentários se você já passou por esse sentimento de orar e parecer que Deus não responde. A sua resposta pode edificar a vida de muita gente. Oração não é monólogo, é relacionamento. A maioria das pessoas acha que orar é apenas pedir, mas Jesus deixou claro em João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Percebe? A chave não é pedir, é permanecer. Orar é relacionamento, é alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Você pode passar horas pedindo, mas se vive em desobediência, não vai funcionar. É como tentar conversar com alguém ignorando tudo o que essa pessoa já te pediu. E tem mais. Quando pedimos com motivações erradas, a oração também é bloqueada. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Reflita. Você pede para glorificar a Deus ou apenas para satisfazer o seu ego? Muitos tratam a oração como um pedido em um balcão espiritual, mas a oração é como uma casa cheia de portas. Cada porta leva você a um lugar diferente do coração de Deus. E hoje eu vou te mostrar cada uma dessas portas, porque aprender a atravessá-las vai transformar totalmente sua intimidade com o Pai. Mas antes de continuar, comenta aqui. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta na sua vida de oração? A primeira porta é a oração de louvor. Louvar é reconhecer o que Deus já fez e continua fazendo. O salmista declarou em Salmos 145, versículo 1: Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Quando você começa a sua oração exaltando as obras do Senhor, é como se abrisse as portas do coração de Deus. A segunda porta é a oração de adoração. O louvor é pelo que Deus faz. A adoração é pelo que Deus é. Em Salmos 95, versículo 6 está escrito: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Aqui você não pede nada, apenas reconhece a santidade, o amor e a soberania de Deus. É a forma mais profunda de entrar em sua presença. A terceira porta é a oração de arrependimento. Não dá para conversar com Deus com o coração sujo. Davi clamou em Salmos 51, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Quando você confessa seus pecados, é como se o bloqueio que impedia a conexão fosse retirado. O arrependimento abre espaço para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. A quarta porta é a oração de gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão muda sua perspectiva. Em vez de focar no que falta, você passa a enxergar o que já tem. Mesmo em meio à dor, agradecer abre os olhos para o agir de Deus. Pergunta para você refletir: quando foi a última vez que você agradeceu por algo que parecia pequeno, mas era a mão de Deus cuidando da sua vida? Escreve nos comentários. A quinta porta é a oração de clamor. O salmista disse em Salmos 130, versículo 1: Das profundezas clamo a ti, Senhor. É aquela oração desesperada, quando você coloca todo o seu coração diante de Deus. Não é formalidade, não é repetição, é um grito da alma. E a boa notícia é que Deus nunca ignora o clamor sincero dos seus filhos. A sexta porta é a oração de petição. Sim, existe espaço para pedir.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mas perceba, a petição vem acompanhada de gratidão. Ela não é o centro da oração, é apenas uma parte dela. A sétima porta é a oração de entrega. Quantas vezes você carregou fardos que não conseguia suportar? A palavra diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Orar em entrega é deixar de tentar controlar tudo e colocar o peso nas mãos de quem realmente pode resolver. A oitava porta é a oração de consagração. É dedicar sua vida, seus sonhos, seus planos a Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é apenas pedir para que Ele abençoe seus projetos, mas permitir que Ele decida se devem existir ou não. A nona porta é a oração em línguas. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Esse é um tipo especial de oração concedida pelo Espírito Santo. Quando você não sabe o que pedir, o Espírito intercede por você. Existem momentos em que palavras humanas não são suficientes, e essa oração é um recurso sobrenatural. Se você nunca experimentou isso, peça ao Senhor esse dom. Ele é poderoso e vai edificar sua vida espiritual de uma forma única. A 10ª porta é a oração de intercessão. Aqui você deixa de olhar apenas para si mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 está escrito: Antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Interceder é lutar em oração por alguém que precisa. É carregar no coração a dor do próximo e apresentá-la diante do trono de Deus. A 11ª porta é a oração de concordância. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 19, Se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando 2 ou mais se unem em oração, algo sobrenatural acontece. Existe um poder especial na unidade. A 12ª porta é a oração da palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 está escrito: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Orar a palavra é trazer à memória as promessas de Deus e declarar que você confia nelas. É alinhar seus pedidos ao que já está escrito nas Escrituras. Quando você ora dessa forma, é como se sua voz se unisse à voz do próprio Deus. Quero te desafiar. Qual dessas portas você mais precisa abrir hoje na sua vida de oração? Escreve aí nos comentários para que a gente cresça junto em fé. Muitos se esquecem que conversar é uma via de mão dupla. Orar não é apenas falar, é também ouvir. E Deus fala. Às vezes por meio da palavra, às vezes por um sussurro em seu coração, às vezes através de circunstâncias que Ele coloca na sua vida. Mas para ouvir, você precisa aprender a ficar em silêncio. Depois de orar, feche os olhos, fique em silêncio, medite na palavra e diga: Senhor, fala comigo. E espere. Deus fala. Talvez não na hora que você quer, mas sempre na hora certa. Sabe qual é o maior problema de muitos cristãos? Eles só oram quando estão em crise. A oração vira um botão de emergência em vez de um estilo de vida. Mas oração não é um evento, é respiração. Assim como você não pode ficar um dia inteiro sem respirar, você não pode sobreviver espiritualmente sem oração diária. Pergunta direta para você: como está a sua rotina de oração hoje? Você tem reservado tempo todos os dias ou apenas corre para Deus quando tudo desmorona? Eu quero te lançar um desafio prático. Durante 7 dias, ore dedicando 3 minutos para cada uma dessas áreas: louvor, adoração, arrependimento, gratidão, clamor, petição, entrega, consagração, intercessão, concordância e oração da palavra. E, se o Espírito Santo te conceder, ore também em línguas.
Faça isso e depois volte aqui para me contar nos comentários o que mudou na sua vida espiritual. Pegue pelo menos 3 passagens bíblicas que falam com você e use-as como base para a oração. Por exemplo, se você está ansioso, ore com Filipenses capítulo 4, versículo 6. Se você está com medo, ore com Salmos 23, versículo 1. Se você precisa de arrependimento, ore com Salmos 51, versículo 10. Ore declarando a palavra. Ela é viva e traz poder. Escolha uma pessoa específica, um amigo, um parente, até mesmo um inimigo. Ore por ela durante uma semana inteira. A oração de intercessão não apenas abençoa quem recebe, mas também transforma o coração de quem intercede. Você já viu Deus responder a uma oração sua? Compartilhe essa experiência nos comentários. Sua história pode se tornar a chave que vai destrancar a fé de alguém que está prestes a desistir. Meu irmão, minha irmã, oração não é só falar. Oração é respirar a presença de Deus. É ouvir, é entregar, é confiar, é adorar. Quando você aprender a se aproximar de Deus desse jeito, vai perceber que Ele não está distante. Ele sempre esteve perto, esperando por você. Não se contente com orações rasas. Não viva de monólogos espirituais. Deus quer conversar com você. Ele quer revelar coisas profundas. Ele quer te transformar. Se essa palavra falou com você, escreve aí nos comentários: voltei. Esse será o seu ato público de dizer que volta a viver uma vida de oração verdadeira. E não pare aqui. No próximo vídeo, Deus tem mais uma palavra que pode mudar a sua caminhada. Você não pode perder. Fique firme na fé. Busque a presença de Deus todos os dias e nunca se conforme em viver sem o fogo do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.